quinta-feira, 5 de fevereiro, o último tratado de controle de armas nucleares entre a Rússia e os Estados Unidos, conhecido como New START, chegou ao fim após 16 anos de existência. O New START foi um tratado assinado em 2010 pelo presidente americano Barack Obama e por Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, um aliado de Vladimir Putin que cumpriu um único mandato como presidente. Na época, as relações entre os dois países estavam passando por uma redefinição, e o tratado entrou em vigor no ano seguinte. O tratado estabelece limites para armas nucleares estratégicas, o tipo de armamento que cada lado usaria para atingir os centros políticos, militares e industriais vitais do oponente em caso de uma guerra nuclear. Ele limita o número de ogivas estratégicas implantadas a 1.550 cada lado, com não mais do que 700 mísseis e aviões bombardeiros lançados de terra ou submarinos e 800 lançadores. O tratado incluía um sistema de inspeções in loco com aviso prévio curto, para que cada lado pudesse se certificar de que o outro estava cumprindo o acordo. Mas em 2023, Putin suspendeu a participação de Moscou devido ao apoio dos Estados Unidos à Ucrânia na guerra contra a Rússia. Isso fez com que as inspeções fossem interrompidas, que de qualquer forma já estavam suspensas durante a pandemia, e obrigou cada lado a confiar em suas próprias avaliações e inteligência sobre as atividades do outro. No entanto, nenhum dos lados acusou o outro de violar os limites de ogivas nucleares que permaneciam em vigor até agora, mas com o tratado expirado, a incerteza permanece. Mas por que as duas partes simplesmente não prorrogam o tratado? O texto original assinado por Obama Medvedev lá em 2010 afirma que ele só pode ser prorrogado uma única vez, e isso já aconteceu lá em 2021, logo após Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos. Putin havia proposto, em setembro de 2025, que cada lado concordasse informalmente em manter os limites de ogivas nucleares por mais um ano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, então não respondeu formalmente a esta proposta na época. Inclusive, deixou claro para jornalistas de que não estava se importando com o fim do tratado, que muitas vezes foi criticado por ele mesmo por ser falho e não englobar as armas atualmente avançadas da própria Rússia. A comunidade nuclear americana tinha argumentos a favor e contra essa aceitação do Tratado New START. Os que são a favor dizem que isso demonstraria vontade política para evitar uma corrida armamentista e ganharia tempo para decidir o que aconteceria a seguir. Outros, como a própria administração de Trump, afirmam que os Estados Unidos deveriam se libertar agora das limitações do Tratado START, para então expandir seu arsenal e levar em conta o rápido desenvolvimento nuclear da China. O que fazer então o contrário seria um sinal de fraqueza. Se Moscou e Washington deixarem de observar os limites mútuos em seus arsenais nucleares de longo alcance, isso marcará o fim de mais de meio século de restrições para essas armas. O vencimento do New START deixa um vácuo, já que não houve negociações sobre um sucessor. Defensores do controle de armas temem que isso aumente os riscos nucleares, especialmente em um momento de elevada tensão internacional, devido às guerras na Ucrânia, no Oriente Médio, tensões na Ásia e principalmente na África. Especialistas afirmam que o valor dos tratados nucleares reside não apenas em estabelecer limites numéricos, mas também em criar uma estrutura estável e transparente para evitar que a corrida armamentista saia do controle. Sem um acordo para substituir, mesmo que temporariamente, o que os Estados Unidos e a Rússia poderiam fazer para neutralizar essa situação? Cada lado teria liberdade de aumentar o número de mísseis e implantar centenas de ogivas estratégicas adicionais. No entanto, especialistas afirmam que isso apresenta alguns desafios técnicos e logísticos e não aconteceria da noite para o dia. Levaria pelo menos quase um ano para implementar mudanças significativas.
A longo prazo, a preocupação é que se inicie uma corrida armamentista descontrolada, na qual cada lado continuaria adicionando armas com base em suposições pessimistas sobre os planos do outro. Trump afirma que deseja um novo e melhor tratado, mas especialistas dizem que esse seria um processo longo e árduo. Um tratado sucessor provavelmente precisaria abordar outras classes de armas nucleares, incluindo as de curto e médio alcance, bem como novos sistemas exóticos que a Rússia desenvolveu desde a assinatura do New START, como o míssil de cruzeiro Burevestnik e o torpedo nuclear Poseidon. Além da complexidade e dos aspectos técnicos envolvidos nesses acordos, não há sequer consenso sobre quem deveria participar de fato. Enquanto Trump declarou que deseja buscar a desnuclearização tanto com a Rússia quanto com a China, Pequim afirma ser irrazoável e irrealista pedir que participe de negociações trilaterais com países cujos arsenais ainda são muitas vezes maiores que o seu. A Rússia, por exemplo, defende que as forças nucleares dos membros da OTAN, como Reino Unido e França, também devem entrar num acordo para negociar suas armas, o que esses países rejeitam definitivamente. Produzir conteúdo militar e geopolítico de qualidade exige muito tempo, pesquisa e dedicação diária. Ajude a manter esse trabalho vivo. Garanta sua camiseta exclusiva na nossa loja reserva.inc/área militar.